Graça e paz, povo de Deus, meu amigo, minha amiga, você que me segue no Facebook, que tudo esteja bem com você, com a sua família, com a sua casa, saúde, trabalho, que esteja tudo bem, esse é o desejo do meu coração. Bom, serei breve de hoje, um assunto polêmico, não sei se eu conseguirei ser breve, mas serei breve de hoje, o assunto desigrejados, assunto polêmico, assunto que, para abordar isso totalmente, é basicamente 40 minutos, 50 minutos, mas eu vou tentar ser aqui bem resumido para você. Tá? É um assunto que causa muita polêmica, porque muitos acham que é um movimento e não é um movimento, é uma tendência. Qual a diferença de movimento e tendência? Movimento é quando alguém busca fazer isso e aumentar a quantidade de desigrejados, mas não é o que vemos. Não tem ninguém cantando, sai da igreja, fica em casa que é melhor. Não é isso, é uma tendência. As pessoas estão por si só aprendendo sozinhas, estão orando em suas casas, fazendo cultos nos seus lares, estão se reunindo para ler a palavra, para ensinar ou para ouvir, para buscar o ensinamento. E é bom separar bem duas questões: desigrejado e desviado. São coisas totalmente diferentes, tá? Então é isso que está mexendo muito com as pessoas. Isso está mexendo muito com os líderes. Por quê? Como é uma tendência, as pessoas estão saindo das igrejas e buscando conhecimento. Elas mantêm a fé. Tá? Essas pessoas não estão desviando, não saem da igreja e vão para o mundo, vai para a bebedeira, vai fumar, se drogar. Não, elas mantêm a fé. E elas buscam cotidianamente o alimento, elas leem a palavra, estudam, buscam vídeos, assistem diversas pregações até por dia. Então essas pessoas se alimentam muito mais do que somente aquela parcela de alimento semanal ou durante a semana, tá? Então, o desigrejado e o desviado, como eu falei, são coisas totalmente diferentes, mas que está deixando muita gente aborrecida. Por quê? Hebreus 13 é bem claro quando o escritor aos Hebreus ele diz que nós precisamos ser submissos, respeitar os pastores, né, as autoridades eclesiásticas, e esses líderes agora, eles pegam esse capítulo e versículo para cobrar. E eles dizem o seguinte: essas pessoas são rebeldes, elas não se submetem, não aceitam a autoridade sobre a vida delas. E os desigrejados, eles falam o seguinte: a autoridade que está sobre a minha vida é Cristo. O meu pastor é Cristo. Eu mantive a fé, eu não estou desviando. Eu só estou voltando à igreja tradicional, à igreja primitiva, como era o formato dela. Eu só saí de dentro da caixinha, das quatro paredes. Então, de um lado, os líderes incomodados começam a apontar o dedo e dizer que são rebeldes. Essas pessoas não se submetem, cuidado com essas pessoas. E do outro lado, os desigrejados dizendo assim: não, nós não somos esse bicho. Nós mantivemos a fé, eu saí por N questões, pessoas... e eu vou deixar um recado aqui para muitos pastores, vou mexer com pastores aqui agora. Sabe qual é a maioria dos desigrejados reclamam de vocês? Reclamam que na igreja começou a ter competição, que o pastor é absoluto, não escutava ninguém, não escuta, não quer saber, não quer fazer uma votação. E eu entendo, tá? Eu entendo. Tem muito pastor que não pode fazer isso não, porque senão vira uma assembleia de condomínio, vira uma reunião de condomínio, cada um quer dar um pitaco e nunca ninguém resolve nada, óbvio. Então tem que ter alguém
né, que vai direcionar para fazer determinados assuntos. Muitas pessoas reclamam que não tem evangelismo. Muitas pessoas reclamam para onde está indo o dinheiro que a pessoa trabalha, a pessoa vai lá, contribui, e para onde está indo? Se a igreja não tem nenhuma obra social, não ajuda ninguém. Tá? Então, tem diversas coisas que o crente, o cristão, ele fica incomodado e acaba saindo da igreja. Aí vai para uma outra igreja e vê aquilo acontecendo de novo. Aí sai, vai para outra. E termina que ele fala assim, poxa, eu não consigo ficar em igreja nenhuma. É melhor que eu seja um desigrejado. E tem pessoas, gente, tem pessoas que já estão há mais de 10 anos fora da igreja. Mas mantenha fé. Fala sobre Cristo, evangelizam, pegam do seu dinheiro, do seu bolso, do seu suor, alimentam moradores de rua, ajudam pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão com filhos doentes, pessoas que não estão conseguindo a sua subsistência. E é isso, esse é o serviço cristão. Tá? Volto a dizer, essas pessoas elas entenderam que dentro da caixinha, das quatro paredes, dentro de uma autoridade que se você quiser evangelizar, ela fala assim, não vai, não pode, e se você for, está debaixo de desobediência. Essas pessoas falam assim, peraí, eu preciso me submeter, sim, Hebreus 13 fala sobre isso, mas nós precisamos nos submeter principalmente à autoridade de Cristo. Cristo fala, vai, ide, pregai. E se o seu pastor não quer, se o seu líder não permite que você faça isso, então você tem que ser leal à autoridade de Cristo, já que o seu pastor não está sendo imitador de Cristo, tá bom? Então vou encerrar por aqui porque serei breve, né? Eu quero ser breve nesses videozinhos e volto a dizer, a culpa maior dessa tendência de desigrejados é culpa dos próprios líderes, dos próprios pastores. E vou deixar aqui, vou dar uma cutucada. Sabe, pastor, pastora, bispo, apóstolo, semideus, querubim ungido, por que os desigrejados não estão indo para a sua igreja? Tá? Então é uma cutucadinha que eu estou dando para você. Se os desigrejados fossem recebidos e não tivesse na sua igreja tanta heresia, tanto esoterismo, tanta aquela fogueira de vaidades, tanta competição, garanto que desigrejados iriam para a sua igreja. Então, volto a dizer, estou sendo repetitivo, mas a culpa maior dessa tendência é dos próprios líderes, tá? Porque ovelha fora do rebanho tem algum problema, né? É o problema com a ovelha ou o problema é com o rebanho? Se a ovelha saiu do rebanho e continua sendo ovelha, não virou ovelha negra, não virou lobo, né? Não virou coiote, não virou aquela pessoa que vai agora desorientar, que vai desviar, que vai desvirtuar as ovelhas de Cristo. Então essa pessoa ela se manteve, tá? Então é algo a ser olhado de perto, a ser analisado, tá? Então vamos parar com esse preconceito achando que desigrejado é desviado, tá? São coisas totalmente diferentes, como eu falei. Tá? Eu tenho acompanhado essa tendência dos desigrejados. É algo bonito porque, como eu falei, a pessoa mantém a fé, a pessoa está convicta, a pessoa não se desvia. Não é porque saiu da igreja que a pessoa não é cristã, gente, vamos parar com isso, isso é um preconceito muito baixo. É algo assim mesmo que parece que fizeram a sua mente. Tá? Existem pessoas que saem da igreja por motivos particulares, não estou aqui para citar motivos, citei só alguns principais motivos, tá? Né? Volto a falar, os principais motivos são as heresias, porque a maioria dos desigrejados são bereanos, né? Entre aspas, bereanos,
Tudo que é pregado, eles vão lá na Bíblia e analisam e vêm e falam, peraí, estão me ensinando errado, não gostei disso não. E a segunda é o esoterismo gospel, de pegar copo d'água, de pegar chave, de ungir para tudo, de arruda, sal grosso e por aí vai. Então os desigrejados também veem que isso não tem base bíblica nenhuma. Tá? Outra, ensinar errado. Vou dar um exemplo rapidinho. Eu fui numa igreja onde o pastor ele citou que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então ele pegou isso e falou assim, quando você é temente a Deus, Deus lhe dá sabedoria. É isso que esse versículo está ensinando. Nem preciso dizer que está totalmente errado, tá? Mas ele ensinou isso. Está ensinando errado. E a pessoa, quando ela é bereana, ela olha e fala assim, peraí, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é o contrário. É o contrário. Quando a pessoa ela adquire uma certa sabedoria, ela começa a temer a Deus. Não é como o pastor estava ensinando, que quando você teme a Deus, Deus derrama sobre você sabedoria. Então tá vendo? Tem coisinhas que desigrejado não aceita mais não. E vou só citar, não vou nem falar sobre isso. Dízimos. Tá bom? É um principal motivo. Tá aí uma coisa que desigrejado não aceita mais de jeito algum. Esse terrorismo que colocam nas pessoas com relação a Malaquias 3:10. Vou ficando por aqui, já falei demais. Olha só, 11 minutos. Geralmente serei breve, dura aí 4, 5 minutos, dobrei. Mas tá bom, compartilhe. Compartilhe esse vídeo, é muito importante que você compartilhe, porque existem muitos desigrejados e existem pessoas que têm ainda um preconceito com relação a desigrejado, não entende, né? Só ouve falar, desigrejado é desviado, são rebeldes, não são não, tá? Desigrejados são pessoas que estão fiéis a Cristo e não uma autoridade terrena, tá bom? Fique com Deus, fique na paz, compartilhe o vídeo, que a sua vida seja abençoada em nome do nosso Salvador. Amém.